Minha irmã Conceição. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos lava com teu sangue, nos purifica, nos santifica. Ó Senhor Jesus, Senhor, colocamos irmã Cindalva, Senhor, na tua presença. Ó Senhor Jesus, Senhor, que hoje ela consiga transmitir, conforme a tua vontade, a oração que Jesus nos ensinou. Ó Senhor Jesus, Senhor, derrama o óleo da unção sobre a nossa irmã. Ó Senhor Jesus, para que ela transmita com fidelidade a tua palavra, tudo aquilo que ela estudou, Senhor, para falar, tudo aquilo que o Senhor liberou, Senhor Jesus. E como igreja, Senhor, estamos ligando essa oração da terra aos céus, porque o Senhor nos deu a chave e deu para a igreja o poder de ligar da terra aos céus. Estamos ligando as orações que fazemos da terra aos céus. Estamos ligando essa palavra que hoje vai ser falada pela nossa querida irmã Cindalva. Ó Senhor, com a oração que Jesus nos ensinou. Senhor Jesus, ilumina e direciona nossa irmã. E nós, como igreja, nós a abençoamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos falar sobre a importância de buscar viver na realidade do reino dos céus. Esse não é um viver religioso, nem de aparente justiça, como o dos fariseus. Por essa razão, não praticamos a vida cristã a fim de que outros vejam que oramos bem, jejuamos ou ofertamos. Mas tudo buscamos agradar a nosso Pai que está nos céus. No livro de Mateus, o Senhor Jesus ensina seus discípulos a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Mateus 6, 9 e 10, Deus criou os céus e a terra. Tudo provém dele. A ele pertence o poder, a força, a dignidade e a honra. Só ele é santo. Seu nome é distinto de todos os demais e digno de ser santificado e exaltado. O nome do Senhor também nos salva e nos dá vida. Deus veio a nós na pessoa do Senhor Jesus para nos salvar. Em Atos, diz que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E isso é confirmado em Romanos, que não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que eu mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito em Romanos 10, versículo 12 e 13. Ao invocar o nome do Senhor, recebemos a vida e a natureza de Deus. Isso nos capacita a viver como povo do reino dos céus, porque somos transferidos da esfera terrena para a celestial, sempre que invocarmos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, somos revigorados.
A oração descrita no capítulo 6 de Mateus também nos revela que precisamos conhecer e buscar a vontade de Deus, para que ela seja feita na terra, como é feita nos céus. No céu, a vontade de Deus é absoluta. Todavia, após o universo ser criado, houve uma rebelião. Um arcanjo se orgulhou e quis ser igual a Deus, motivo pelo qual foi lançado à terra. Foi dessa maneira que Satanás usurpou os reinos deste mundo para si, impedindo que a vontade de Deus seja realizada na terra. É nesse cenário que entra a igreja, a realidade do reino do céu. Estamos aqui para reaver o reino de Deus, para que a sua vontade seja feita na terra. Para que isso aconteça, o desejo de Deus deve ser cumprido primeiramente em nossa vida e na igreja. Portanto, em todas as situações, busquemos a vontade e a direção do Senhor, a fim de fazer o que lhe agrada. O Senhor Jesus também ensinou os discípulos a orar por suas necessidades. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Em Mateus 6,11, diz, irmãos, Deus é quem supre o que precisamos. No livro de Êxodo, nos mostra que ele foi fiel a seu povo no deserto, dando-lhe o maná, enquanto o povo de Israel atravessava o deserto, o Senhor não lhes enviou uma enorme porção de comida, mas uma porção diária. O maná era colhido pela manhã em quantidade suficiente para um dia. O que era colhido a mais estragava-se. Esse é um princípio que precisamos observar. Preocupar-nos apenas com o pão diário, pois o Senhor é fiel. Além de orar por nossas necessidades diárias, devemos aprender a perdoar. Perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O ser humano caído tem dificuldade de perdoar e facilmente guarda ressentimentos. Contudo, ao derramar seu sangue na cruz, o Senhor Jesus perdoou nossas dívidas. Da mesma maneira, precisamos aprender a perdoar a alguém que nos ofendeu. Dele é por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Amém, irmãs. Amém, maninha. Glória a Deus. Então, vamos lá para os compartilhares. Irmã Conceição. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando nós cremos que quem pode todas as coisas é o Senhor, Ele é que controla tudo nas nossas vidas. E o que nós precisamos fazer é agradar o Pai que está nos céus, né? Que a vontade dele seja feita. Ele é digno de ser exaltado, de ser santificado. E a irmã ainda cita sobre o invocar. Nós aprendemos que o invocar nos leva ao Espírito. O invocar nos leva a sair da esfera terrestre e entrar na esfera do Espírito. Quando nós invocamos, nós temos visto que o invocar tem salvo muitas vidas. E nós não podemos ser rebeldes, né? Para poder desfrutar da presença do Senhor, não podemos causar rebelião, como o inimigo causou rebelião, né? E foi aquela rebelião que ele causou, foi jogado fora do viver da presença do Senhor.
Então, para desfrutarmos da presença do Senhor, nós precisamos ser um com o Senhor, estar na presença dele, buscar satisfazer a vontade do Senhor, né? Deus sempre está presente onde quando nós o chamamos, quando nós o invocamos, ele está presente, ele se faz presente. E a irmã também cita a situação do perdão, né? Para que possamos ser perdoados, primeiro precisamos perdoar. Para perdoar é esquecer mágoas, não guardarmos rancores. É fácil? Não, porque às vezes nós somos tão machucados, somos tão feridos, que se nós não nos voltarmos ao Espírito, nós não conseguimos perdoar. Para perdoar, precisamos estar no Espírito. E é só lembrarmos da história do Senhor, que ele tem nos perdoado quantas vezes? Pedro perguntou para ele, Senhor, até quantas vezes eu posso perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Não é uma, nem duas, nem três. É fácil? Não. Mas o que nós precisamos fazer é tentar estar no Espírito. É fácil estar no Espírito o tempo todo? Também não é fácil. Mas nós temos que buscar ficar mais no Espírito do que na carne. Porque na carne nós não damos perdão, nós somos grosseiros, nós somos indelicados. E no Espírito, o Senhor pode trabalhar o nosso espírito para sermos transformados. E essa transformação vem do Senhor. Oi, Vancindalva, muito lindo essa palavra que a irmã buscou nos dar aqui, a oração que Jesus nos ensinou. Invocar, ser perdoado, não ser rebelde, é tanta coisa maravilhosa que não dá para enumerar tudo. Mas o Senhor continue, Vancindalva, te abençoando, te dando muita luz para que você prossiga nessa caminhada. Amém. Obrigada. Amém. Lene. Ó Senhor Jesus, ó. Amém. É muito interessante, viu, Cidal, a sua palavra. Foi ótima, com tempo ótimo, mas deu para entender um pouco. E a questão que a irmã falou aí do maná, que Jesus mandava, né, todos os dias o maná, mas ele só mandava para aquele dia. Então, ele não mandava nada em abundância, ele já mandava na quantidade certa, porque ele não queria que a gente as pessoas não se preocupassem com o dia de amanhã, que o dia de amanhã a Deus pertence, né? E não podemos estar nos preocupando. E o Senhor, ele manda na hora certa. E também a irmã falou da oração, né? Que o Pai nos ensinou, que é essa oração que é de um grande valor para nós, que é o Pai Nosso, que todas as pessoas, desde quando passam a entender, todas as crianças, quando nascem, de 5 anos em diante, 3 anos, os pais já ensinam o Pai Nosso às crianças. Então, é uma oração que é a oração do pão nosso de cada dia, né? Todos os dias. É uma oração que o Senhor nos deu, né? Não foi uma oração inventada por homens, foi uma oração pelo próprio Pai, né? Senhor Jesus. E também a questão do perdão, né? Que a irmã falou aí. E temos que perdoar, né? E quando a gente está na nossa razão, a gente às vezes não quer perdoar, né? Não se acha no direito, mas nós precisamos perdoar para agradar o nosso Senhor, porque nós não podemos guardar certo tipo de mágoa, ainda que o inimigo queira mostrar o contrário, nós não podemos alimentar. Temos que cada dia nos esforçar para estar apto para reinar com o nosso Senhor. Foi muito bom, Ana Cidade, só que eu não anotei muito, viu? Deus lhe abençoe.
Muito boa a palavra. Aleluia. Amém. Amém, Lene. Pati, Patrícia. Amém. A irmã Cindalva falou de uma forma simples, mas muito rica, né? Que ela transmitiu aqui para a gente. Que Jesus te abençoe, minha irmã. Oração, né? Oração é o primeiro e último recurso nas nossas vidas. Nós não podemos fazer nada sem oração. E o Senhor deixou um modelo para nós, né? O Senhor Jesus deixou um modelo para nós. Ele falou da santificação, ele falou do reino, ele falou do pão, ele falou do perdão, da tentação. Então, a oração que o Senhor deixou como modelo, essa oração é completa. A gente tem que seguir esse modelo que o Senhor nos deu, né? Ele nos ensinou a como orar, né? Não tem mais fala. A oração que Jesus nos ensinou. E amei muito essa parte que a irmã fala da questão do perdão. Perdão, se a gente tem alguma mágoa, ressentimento de uma pessoa, a nossa oração não vai chegar ao Senhor de forma agradável. Se a gente está com mágoa, ressentimento de uma pessoa. Então, a gente tem que perdoar e ser perdoado. Aqui o Senhor fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Então, é uma troca. É perdoar e ser perdoado, para que a nossa oração chegue ao Senhor agradável, né? Aí, eu lembrei de um versículo de Timóteo que fala assim, né? 2 Timóteo, a importância da oração, né? Que fala 2 Timóteo 2:1, fala assim, antes de tudo, pois exorta que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, isso fala, antes de tudo, a oração é primeiro e último recurso, é essencial. E a oração é que usa, né? O Senhor intercede por nós diante do trono da graça, né? Diante do trono de Deus. Mas o nosso intercessor é Jesus Cristo, é que apresenta nossas orações ao Senhor. Então, irmão, foi muito maravilhoso. Então, e Romanos 11:36, que eu amo esse versículo é muito lindo falar. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, tudo é para o Senhor. Nada é para o homem, tudo é para o Senhor. Toda a glória e toda a honra é para o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmã Laide. Amém, amado. Senhor Jesus. Amém, irmã Cindalva. Jesus continue te abençoando, te iluminando, minha irmã. Obrigada, irmã, por esse compartilhar maravilhoso da irmã hoje, viu? Essa grande oração, Senhor Jesus, que o nosso Pai nos deixou como modelo para nos suprir, para nos abençoar. Ó Senhor Jesus, só depende de nós, porque como está escrito, não é? O Senhor deixou tudo prontinho. Portanto, vós oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó, uma das coisas que nós temos que fazer, ó Senhor, é santificar o nome do Senhor. É muito importante estar santificando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, de nós mesmos, irmão, nós não temos condição, Senhor Jesus, de cumprir. Oh, mas a graça e a misericórdia do Senhor é que nos ajuda. Também o Senhor, pela sua multiforme sabedoria, oh, nos deu um nome. Esse nome está acima de todo nome. Ó Senhor Jesus. Basta tão somente invocarmos Senhor Jesus, porque como está escrito em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos ser salvos. Senhor Jesus, salvo da nossa natureza, ó Senhor Jesus, do nosso coração endurecido, ó Senhor Jesus, do nosso momento de ira, Senhor Jesus, só o Senhor pode nos ajudar, minha irmã. E seguindo o modelo do Senhor, a vontade dele é feita, porque no céu, irmã, não tem problema. O problema está aqui, o problema está na terra.
Ó Senhor Jesus, porque sabemos, não é, que alguém que um dia foi uma pessoa digna do Senhor e por distração mudou tudo na sua vida, achando que ia ter uma grande vitória, mas no seu final foi o caminho da morte, o caminho da destruição. Perdeu para sempre. Ó Senhor Jesus, que o Senhor não deixe, irmã, que isso venha sobre nós. Senhor Jesus, que estejamos sempre na dependência do Senhor, buscando nele, ó Senhor Jesus, porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, ó Senhor Jesus. Irmã, que o Senhor continue nos dando um coração perdoador. Irmã, perdoar não é fácil, somente pela graça do Senhor, porque, como a irmã Patrícia compartilhou, é uma troca. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. A nossa vida vai ficar parada. Ó Senhor Jesus, até a gente dar lugar ao Senhor para que o Senhor trabalhe no nosso coração, mude as nossas atitudes, mude o nosso pensar. Ó Senhor Jesus, de ver que perdão é algo maravilhoso, que nos abençoa e abençoa também as pessoas que por algum motivo nos ofendeu. Mas no momento que perdoamos essa pessoa, somos perdoados, ó Senhor Jesus, o Senhor está do nosso lado, porque Ele é tudo que nós necessitamos. Sem Ele, nós não somos nada. Ó Senhor Jesus, somos gratos a Ele por tudo e por todas as coisas. Ó Senhor Jesus, obrigado, irmã. Obrigado, Senhor, por tal palavra. Senhor Jesus. Amém, amado. Amém. Amém. Sandra. Já sabia que ia ser eu. Eu falei, meu Deus, daqui a próxima sou eu. Eu ia dizer bem assim, passa a vez para a Roseli, mas eu vou aproveitar a minha oportunidade. A próxima pode ser Roseli, tudo bem. Quando a irmã estava falando, eu fui ali me vestir, irmãs. Aí eu peguei muito pouquinho, perdão. Mas pelo que as irmãs estavam falando aí, o que eu ganhei é a questão de... que fala aqui um pedacinho. O pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Aí, como a irmã falou, eu lembrei realmente do maná. O maná era diário. Então, o que ele tipifica para nós hoje? Eu preciso desfrutar o Senhor diariamente. O que eu desfrutei hoje não vai ser para amanhã. Amanhã eu preciso desfrutar ali novamente, porque ele se dispensa para nós como esse maná, né? E eu até já falei algumas vezes com as irmãs. Na realidade, eu creio que hoje, de maneira simbólica, nós estamos vivendo esse maná, que lá era o dia todinho caindo, né, o maná. E aí, o que eu posso ver hoje, esse maná para nós? São essas reuniões que a gente tem visto, as literaturas, as orações, as comunhões, as lives que a gente tem visto no YouTube. Olha só, irmãs, que quantidade de maná que nós estamos hoje desfrutando, né? Então, eu ganhei isso. Eu preciso desfrutar o Senhor de maneira diária, porque Ele está se dispensando para nós, né? E na experiência de Adão também, o Senhor visitava o Adão todos os dias, né? Na virada do dia, ele estava ali para querer a presença de Adão. Então, para nós, hoje, é do mesmo jeito. O Senhor quer essa comunhão diária. Foi esse ponto que eu ganhei. E o outro ponto é a questão do perdão, né? Ele fala que se a gente não perdoar, o Senhor também não vai nos perdoar. Se eu não perdoo, eu vou lá adiante. Senhor, me perdoa por isso e tal, tal. Não adianta. Aqui está falando bem claro, ó. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. E, na realidade, não é em nós mesmos, porque a nossa natureza humana, dependendo da situação, você até parte para cima da pessoa mesmo. Quando a gente deixa o nosso leviatã e o nosso bemote se levantar, acontece isso. Mas uma vez que eu me arrependo e vou para diante do Senhor, aí eu escolho perdoar, porque o Senhor está falando para a gente perdoar, né? Isso vem do próprio Senhor. Se Ele está falando, em Cristo nós somos capazes de perdoar. E com isso, o Senhor vai nos dar paz e alegria. E se a gente for pensar bem, na realidade, o próprio perdão, ele primeiro beneficia a mim mesmo. Porque se eu não perdoar, eu não vou estar em paz, eu não vou ter alegria, eu não vou ter alívio, eu vou ter aquele pesar, aquele mal-estar interno.
Então, que eu possa todos os dias lembrar disso. Senhor, o Senhor é o próprio perdão e o Senhor está dentro de mim. Então, esse Senhor me capacita a perdoar o outro. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, amém. Irmã Roseli. Não vai na onda da Sandra, não, Simone. Não, já estava aqui na minha ordem. Eu te amo, Oh, Roseli. Jesus. Quanta lição, hein? Hein, Macindal? Nessa oração. Quanta coisa rica. A primeira, santificar o nome do Senhor. Depois, perdoar, buscar o reino, fazer a vontade do Senhor. Tantas lições maravilhosas que essa oração nos ensina. Até fugir das tentações também. Mas o que mais me deixa impressionado, foi a maior lição que eu aprendi nessa oração, foi sair do eu para o nós. Porque a gente ora assim: abençoa a minha família, a minha casa, a saúde dos meus filhos. E o Senhor nos ensina de uma maneira tão maravilhosa, que nós estamos num corpo, e nesse corpo não tem mais lugar para o eu. É nós. Pai nosso, que está santificado seja, venha a nós. O reino não pode vir só para mim, tem que vir para nós, para o corpo. E se eu não lutar pelo corpo, enquanto o corpo não estiver completo, eu também não vou ser vitoriosa. A nossa vitória é pelo corpo e para o corpo. Isso é maravilhoso, essa grande lição que eu aprendi com o Pai Nosso, que o Senhor ensinou. Sair do eu e entrar no nós. Amém. Amém. Seria agora a irmã Tânia, mas eu estou vendo aqui que ela saiu. Irmã Cláudia, a irmã vai compartilhar? Amém, irmã. Vou sim. Amém. Pronto, é a sua vez. Ó Senhor Jesus, eu vejo assim, sabe, irmãs, que o início dessa oração mostra a nossa condição que se encontra hoje, de irmãos. Pai nosso, Ele é nosso Pai, então nós todos somos irmãs. Eu vejo assim que essa oração vem nos ensinar que realmente, desde o princípio, a condição que Ele nos deu é amar o próximo como a ti mesmo, né? Tudo é relacionado aos irmãos, né? Algo assim bem nítido que ele deixou para a gente. E eu vejo também a questão do que é só a ele adorai, né? Santificado seja o teu nome. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E interessante a questão dos números, né? Eu sempre me pego assim, vendo o significado dos números, igual na oração do Pai Nosso, são 7 pedidos, né? A gente for bem pensar assim: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Ser contado a 7 certinho. Então, eu vejo assim, irmãs, que tudo Deus tem um propósito. Tudo. Então, assim, Ele já deixou explicadinho para a gente. Aí basta a gente realmente alimentar dessa palavra diariamente, como o maná que as irmãs citou aí, né? Diariamente. É algo que eu devo ter essa comunhão com o Senhor diariamente. Porque à medida que a oração é conversar com Deus, a oração é se colocar na presença de Deus, né? Isso é maravilhoso, irmãs. Amém. Jesus é nosso Senhor. E a oração move a mão de Deus, né? Isso é maravilhoso. Amém. Amém, verdade. Minha sogra. Irmã Roseli,
A senhora acabou de falar que o Senhor mudou a nossa condição de eu para nós. Não seria, ao invés de minha? Nossa! Nossa sogra! Ah, Deus! É verdade. Eu deixei ouvir o que a irmã ia falar, para achar engraçado. Ouviu, Júlia? Agora você não pode mais Nossa ser sogra, eu não abro mão, viu? Você tem que dizer nossa agora, estou aí. Sim, amém. Amém, viu, irmão Cidava, pela palavra. Mas é uma palavra assim, muito rica, que eu acho, sempre achei. A oração do Pai Nosso, assim, né? Que foi o texto que ela tirou as palavras, foi da oração mesmo, né? Então, eu acho, assim, uma oração que a gente, quanto mais ora, mais a gente sente vontade. Porque se a gente for olhar essa oração que Deus nos ensinou, vem de muitos anos, porque eu me criei, já meus criadores ensinando essa oração. Agora, às vezes, tirava alguma coisa, botava alguma coisa a mais, né? Mas sempre era a oração do Pai Nosso, que a gente sempre aprendia. E meus filhos também eu ensinava a orar o Pai Nosso. E aqui, né, na oração, a gente vê tantas coisas, como a irmã já falaram aí, a irmã Cidava também citou. Vê o maná, a gente vê o perdão, porque tem como a gente, ensinando como a gente perdoar, para ser perdoado. Tem o reino que a gente sabe que um dia a gente vai ver esse reino, que é o de Deus mesmo. Então, eu vejo muitas coisas assim, úteis, muitas coisas ricas para a gente aprender. Porque se a gente pensar assim, uma situação, alguma situação que a gente tiver, a gente corre logo para orar o Pai Nosso, né? Umas certas vezes eu ouvi na televisão até que, não sei se foi algum pastor, alguma coisa, estava orando o Pai Nosso, depois no final botava um monte de coisa no meio. Eu não sei, Justo, que você chegou a ver. Eu digo, o povo está mudando até o Pai Nosso agora, se lembra disso? Você ouviu falar? Ai, meu Deus, quando aqui parou. Não parou, não, é porque meu microfone está fechado. Eu estou dizendo, não lembro, não me recordo, não. Foi que o Pai Nosso botava uma porção de coisa, né? Eu começava muito bem com o Pai Nosso, que está no céu. Tudo bem, no fim ele botava uma porção de coisa. Eu disse assim, olha, menina, estão mudando até o Pai Nosso. Mas depois que estou, nunca mais eu vi esses comentários, não, né? Mas graças ao Senhor, viu, irmã Cidade, pela palavra, eu achei muito rica. E muito interessante, né? Porque cada tempo que a gente vai olhando as irmãs compartilhar, é um texto novo. Assim, na Bíblia, para a gente, já é rotina. Mas quando a gente vê que as irmãs vai compartilhar uma coisa extraída dali, daquela palavra, é muito importante. E muito rico para nós. Amém. Amém. Rosa Amália. Ai, isso tudo é aprendizado. Simone orou para pedir essa sogra. Hã? Simone orou para ter essa sogra, Simone. Ai, Jesus, louvado seja Deus. Quanta preciosidade em uma palavra tão simples. Senhor Jesus. Hoje a gente leu no Salmo 67 que Deus, ele é gracioso para conosco, e é mesmo. É verdade. Todos os dias. Graça, cada dia ele faz resplandecer realmente o brilho do rosto dele. Maravilhoso esse salmo. E está sendo comprovado aqui. Gente, quantas vezes na vida a gente já leu o Pai Nosso? Isso é uma oração que a gente já sabe, ou a gente achava que sabia, de cor salteado, né? E aí eu já estava com o meu compartilhar aqui todo montado, aí vem a irmã Roseli, com mais riqueza, e bota em cima. Aí a gente fica toda sem saber para onde vai. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, glória a Deus. Então, mas vou falar um pouquinho sobre a questão desses pontos do Pai Nosso. 4 pontos, são muitos, né? Mas eu botei aqui 4. Santificar o nome do Senhor.
fazer a vontade do Senhor, né? Pedir pelo nosso pão de cada dia e perdoar as nossas ofensas, que não é mais as minhas, são as nossas. Senhor Jesus, em todos esses pontos, né? Aí a irmã Conceição tocou na questão da dificuldade de perdoar. É fácil perdoar? Não, não é fácil. Não é fácil. Dependendo da situação, se torna mais difícil. E para nós, posso dizer que é impossível. Para nós, no nosso eu, é impossível. Porque às vezes a ferida, irmãs, é grande demais. Eu já tive muitas experiências que eu passei mais de ano com não foi uma ferida, não, foi uma cratera aberta, né? Necessitando perdoar, mas eu não conseguia, não é que eu não quisesse, eu não conseguia, porque a dor foi tamanha. E como a irmã Sandra falou, o perdão nos beneficia. Porque quando a gente não perdoa, irmã, é um peso muito grande. Eu não sei se a dor da ferida que nos abriram é maior ou se o peso que vem sobre nós. Porque a gente, em nós mesmos, nós não conseguimos perdoar, realmente. Aí, Senhor Jesus, eu me perdi aqui, deixa eu ver aqui, foi no 3, cadê, meu Deus? Foi nessa leitura, foi nessa leitura de hoje, de Deuteronômio que nós fizemos, que tem aqui algo muito interessante, que fala sobre a tomada da cidade. Aqui no 5, que fala assim, ó, Deuteronômio 3, versículo 5, que diz assim, ó, todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas entre as muitas cidades. Por que eu estou lendo isso, irmãs? Porque quando sentimentos iguais a esse nos toma, são fortificações, sabe? São barreiras, são muros que nós, em nós mesmos, não conseguimos derrubar. Mas no Senhor, né, como aqui tem mostrado que tudo isso aqui foi feito através do Senhor, nós conseguimos. Louvado seja Deus, porque realmente em nós não temos força nenhuma, em nós não temos justiça nenhuma, mas em Deus nós temos. Louvado seja o Senhor. E no Senhor nós conseguiremos realizar, viver essa oração que Deus nos ensinou. Essa semana eu desfrutei muito sobre a questão do viver de Cristo. Por que Cristo ele venceu e conseguiu e pôde cumprir todo o seu legado aqui na Terra? Porque ele tinha justamente esse viver de fazer a vontade do Pai, né? E de obediência ao Pai, e de orar, né? Orar. Então, o Senhor ele tinha esse viver e por isso ele venceu todas as coisas, porque ele santificava o nome do Senhor. Então, ou seja, ele passou para nós aquilo que ele viveu, tá bom? Então, esse é o meu compartilhar. E esse compartilhar da irmã Roseli também muito rico. Hoje não é mais eu, é nós. Hoje não é mais um viver individual, é um viver coletivo. Hoje não é mais um viver de membros, mas é um viver de corpo. Obrigada, Senhor, pelas irmãs. Jesus é o Senhor. Amém. Irmã Ana. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todas, né? Jesus ama vocês. Eu confesso que eu cheguei um pouco atrasada nessa reunião, mas eu quero, pelo compartilhar das irmãs, foi a oração do Pai Nosso, né? Que a irmã compartilhou. Eu acredito, assim, que quando um dos discípulos perguntou a Jesus como é que nós devemos nos orar, né? Jesus falou assim, para não orarmos como os hipócritas oram,
por várias repetições, né? Mas quando for orar, né? Ora assim, Pai Nosso, né? Quando Jesus estava falando Pai Nosso, ele já estava nos chamando de irmãos. Aí, né? E isso é muito, muito, muito gratificante para nós, né? Porque aí já estava nos chamando de irmãos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ama vocês, viu? Amém, irmã Ana, muito rico. Amém. Consuelo. Ó Senhor Jesus, hoje eu não vou abrir a câmera não, porque está no carregador aqui, está um armengue aqui. Hoje eu tive uma experiência de manhã, né, quando eu acordei com o Pai Nosso. Eu acordei e fui orar o Pai Nosso, só que eu fui orar de maneira diferente, assim, eu fui orar o Pai Nosso, mas, assim, eu citando a minha pessoa, né, para mim, orando para mim. Aí eu fui orando, aí quando chegou no meio, eu fiz assim, Senhor, tá muito estranho a orar dessa maneira, tá muito estranho, Senhor. Eu não vou orar assim, não. Gente, a coisa que eu compartilhar agora, eu mesmo estou rindo aqui muito só, na hora que a irmã começou a compartilhar, né? Então, a gente vê o que é isso, né? Porque quando se trata do Senhor, é a unidade, não tem para onde correr. O Senhor faz tudo para mover a unidade. E o Pai Nosso é algo tão precioso, né? Que você vê que o Senhor ali tem a parte de nós agradarmos a Deus, né? E tem a parte, né, que Deus também se preocupa com a humanidade. Então, isso é muito precioso. Porque até um ponto ali, quando você começa santificando, exaltando o Senhor, né? Glorificando o nome do Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que na terra, como é feita no céu. Aí, quando você começa o pão nosso de cada dia, aí o Senhor já começa a se preocupar com o homem. Então, isso é assim, muito precioso. Então, você vê que o Pai Nosso é um mesclar, né, de Deus com o homem. Então, por isso que é um modelo de oração. Por que um modelo de oração? Porque é algo para agradar a Deus e que também Deus quer que o homem também fique satisfeito. Ou seja, é um prazer mútuo ali, né? Uma comunhão gostosa ali entre pai e filho ali, né? Senhor Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, quando estava aqui na Terra. Você vê que esse modelo de oração veio por meio, né, de Jesus, do homem Jesus. Então, é muito precioso, irmãs. Vale a pena realmente a gente sempre estar pedindo ao Senhor, revela para mim, Senhor Jesus, o prazer que está, né, nesta oração. Porque quanto mais a gente se identifica, mais a gente ora segundo o coração de Deus, né? Então, o Pai Nosso, assim, é algo muito precioso. Eu, particularmente, assim, eu amo muito mesmo, principalmente depois que eu descobri isso, desse amor, desse romance entre Deus, né? E esse amor também de Deus, né? Para com a humanidade. Então, Deus seja louvado, viu, irmã Dalva? Amém. Amém, Cônsul. Cachoca. Sua vez, Cachoca. Amém, Jesus ao Senhor. Na verdade, quando eu entrei, já tinha terminado a mensagem, né? Mas falar da oração do Pai Nosso é algo maravilhoso. Porque é a oração que o Senhor Jesus nos deixou, né? Como exemplo. E nessa oração tem tudo que a gente precisa. No início da pandemia, eu desfrutei muito dessa oração, muito mesmo. E ali o Senhor pode me mostrar muitas coisas por meio dessa oração que Ele deixou para nós. Irmãs, se a gente estiver ali mesmo, no Senhor mesmo, a gente desfrutar dessa oração, o Senhor vai nos dar tanta riqueza, porque tudo que a gente precisa está nessa oração. Né? O Senhor, primeiro ali, ele fala a questão, né, do Pai Nosso, né, que está no céu, né? Ele é o nosso Pai. Né? Santificado seja o seu nome. Ele fala da santificação do nome dele. Então, ele está acima de tudo. Né? Ele está acima de todas as coisas.
né? Então, ali depois ele fala, né? Venha ao teu reino, né? Então, quando a gente vê que o Senhor está acima de todas as coisas, que Ele é o primeiro em tudo na nossa vida, né? O reino dele chega até nós, né? Ó Senhor Jesus, por meio da palavra, né? Por meio do desfrute, né? Então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Então, o Senhor, Ele quer que a gente faça a vontade dEle aqui na terra, né? Essa questão dessa conexão com Ele, né? Ó Senhor Jesus, né? E o pão nosso de cada dia nos dás hoje, né? Ele já nos dá o pão de cada dia, o alimento espiritual e o alimento humano. Ele só quer que a gente confie nele, né? Ó Senhor Jesus, né? Perdoar-nos as nossas dívidas. O Senhor ele já perdoou todas as nossas dívidas, né? O Senhor ele já perdoou todos os nossos pecados, né? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim como ele já nos perdoou, ele também quer que a gente tenha um coração de perdão, um coração de perdoar as pessoas. Ó Senhor Jesus, essa oração do Pai Nosso é tudo que a gente precisa, irmãs. Não nos deixe cair em tentação, livrar-nos do mal, pois o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Então, quando a gente se conecta com Deus, né, com o Pai Nosso que está aí no céu, eles nos suprem tudo que a gente precisa, nosso alimento espiritual, nosso alimento humano, né? E ele nos livra de todo o mal, né? Ele está ali como a sua proteção na nossa vida. Então, é muito rica essa oração, né? Que a gente se aprofundar mesmo nela, o Senhor nos revela tanta coisa. Foi tanta coisa que Deus me revelou através dessa oração do Pai Nosso, que se eu for falar tudo, a gente passa a noite toda. Então, assim, amém por essa palavra. Quando eu vi o tema, né, ali, a questão, a oração que Jesus nos ensinou, eu vi logo imediato, no início da pandemia, que eu desfrutei muito dela, muito mesmo. Então, assim, fiquei sentida, porque eu não pude pegar do início, mas eu vou assistir a gravação. Se Dalva, que o Senhor continue te abençoando, minha amada, por trazer essa riqueza para nós essa noite. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Catioca. Irmã Giovana. Amém, ó Senhor Jesus, né? O Pai Nosso, para mim é quebra de paradigmas, né? E relacionamento. O Pai Nosso trata de um relacionamento próximo com Deus. Falar a palavra Pai é inclusiva, né? A palavra Pai, ela é de intimidade, né? Quem pode se tornar um pai de uma humanidade tão perversa, né? Ó Senhor Jesus, quando aqueles discípulos perguntaram como devemos orar, e o Senhor ali deu a direção para eles, né? Que eles deveriam chamar o Senhor de Pai, aqueles marmanjos devem ter falado, meu Deus, como assim, né? Quando eu fiz o curso de teologia, eu lembro que, quando falava da escatologia, eles trocavam até a pena para escrever o nome de Yahvé, né? Porque aquele nome era santo, eles tinham que se ajoelhar, trocar de pena para poder escrever o nome de Deus. E ali o Senhor estava dando para aqueles discípulos, assim como para nós, a capacidade de ser filha de Deus, né? E quando a irmã Roseli falou do nosso, ó Senhor Jesus, né? O nosso é isso aí, é a gente lembrar disso o tempo todo, que não é só nosso, né? Que ele é inclusivo, né? O Senhor é inclusivo e ele nos permite, né, que a gente esteja ali desfrutando dessa esfera onde ele reina, onde ele governa, né? E é todo o direcionamento dele para nós, né? Perdoar, né? Como nós gostamos de ser perdoadas. É tão bom ser perdoada, né? Mas quando é para perdoar, dá um trabalho. Mas, assim, a questão é a questão da intimidade com Deus, né? Foi o que a irmã Conceição, acho que foi a irmã Conceição que falou, outra irmã que falou, não sei, que se Deus está em mim, eu perdoo, né? Porque é bom fazer a vontade do Pai. Então, realmente, o Pai Nosso, como a irmã acabou de falar, se a gente for falar o que ele significa para nós, eu peguei até o versículo aqui de Romanos 8,15, que fala, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem,
mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. E a gente sente essa verdade em nós, né? A gente vive isso, né? O Senhor como nosso Pai, isso é maravilhoso. E assim, irmãs, é isso que eu tenho a falar. Assim, eu realmente, na minha história de vida, com as dificuldades de pai, eu não tive dificuldades, porque eu tive 2 pais humanos, mas assim, hoje eu sei que o meu Pai Celestial, ele é verdadeiro comigo, ele me ensina a andar, ele me supre, ele me corrige porque ele me ama, e aí a gente vai aprendendo a andar com esse Pai que vê todas as coisas, né? Então, o Pai Nosso, para mim, é quebra de paradigmas, paradoxos, né? Que na época eles oprimiam as pessoas, porque só aqueles que tinham aqueles títulos que poderiam desfrutar de um Deus de amor, né? E aí Jesus veio para quebrar isso, e até os dias de hoje é assim, né? Muita gente quer passar uma imagem de um Deus coercitivo, de um Deus que ele realmente ele exclui, mas quando ele abre esse leque de pai, amadas, eu sou mãe, né? E quando a gente fala de pai, eu não abandono um filho, eu posso corrigir, posso orientar, mas não abandonar. Então, para mim, ele já abriu mão de todas as condições que ele poderia rejeitar o homem, então ele já incluiu o homem em si, e aí ele já vive essa realidade para conosco, né? Apesar de ter essas condições. Perdoou? Eu perdoo. Não perdoou? Eu não perdoo. Aí a gente sofre as sanções. Mas graças a Deus, porque o Senhor abriu mão de toda, né, aquela capacidade que ele tinha de nos exterminar, mas aí ele falou, olha, como pai não tem como. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Amém. Laís. Boa noite, meninas. Eu cheguei, na verdade, já tinha tido compartilhar, né? Eu só ouvi mesmo pelas pessoas compartilhando. Infelizmente, não cheguei a tempo. Mas eu quero falar para vocês que é algo surpreendente. Eu aprendi que não devemos ler apenas esta oração do Pai Nosso. Nós devemos fazer dela uma bússola, sabe? Porque ela nos ensina muito. Todos os dias, se nós pararmos para analisar, se nós pararmos para ler e entender, vamos aprender algo diferente. Até se você ler pela manhã e for ler pela noite, você vai ter um aprendizado diferente. Quando nós olhamos, percebemos que não somos mais um, somos vários. E um corpo, um precisa do outro. Então, quando eu oro por mim, eu tenho que lembrar de orar por vocês. Porque orando por vocês, eu estou cuidando de parte de membros de um corpo. Eu vou estar cuidando daquilo que é minha extensão. Assim como a minha mão é a extensão do meu braço, vocês são a minha extensão em um outro lugar. Às vezes na mesma cidade, às vezes em outra cidade, mas somos a extensão do corpo de Cristo. Então, quando oramos um pelos outros, abençoamos um aos outros, na mesma medida nós somos abençoados, na mesma medida nós recebemos. Quando perdoamos, somos perdoados. Quando abençoamos, somos abençoados. O que esperar do outro? Nada, mas o que podemos dar para o outro? Tudo aquilo que tem em nós. Tudo aquilo que chega até nós, tudo aquilo que vai adiante. Deus, ele ouve a nossa oração. Sabe, queridos, nos limitamos muito simplesmente a ler o Pai Nosso e dizer assim, eu vou ler aqui, vou fazer da minha oração. Mas, às vezes, Deus não quer só essas palavras, Deus quer ouvir o seu coração. Ele quer ouvir aquilo que você está sentindo. Ele quer saber aquilo que está mexendo com você. Hoje, quando eu pregava, eu dizia assim, tem vários tipos de filhos mimados, né? Aquele que faz um escândalo quando o pai diz não, aquele que faz birra, e aquele que quando apronta, olha uma criança quando apronta, ela corre e vai dizer assim, eu vou contar para o meu pai.
precisamos ser assim, sabe? Quando as coisas nos machucam, precisamos correr e contar para o nosso pai. Precisamos dizer para ele, meu pai, aqui está doendo, coloca um remédio aqui e deixar ele fazer. Porque muitas vezes a nossa oração fica seca porque nós exigimos mais do que damos. Cobramos mais do que damos. Então, precisamos orar com sabedoria e pedir a Deus para alcançarmos e vivermos a vontade dele, não a vontade permissível dele, que é aquilo que nós queremos e ele nos permite por amor. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, é isso mesmo, Senhor Jesus. Essa é a oração modelo, né? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, porque muitos de nós dizemos que não sabemos orar, né? Não, eu não sei orar, eu não sei orar. Nenhum de nós sabemos orar, mas nós sabemos pedir. E sempre que precisamos de alguma coisa, num instante, rapidinho, sabemos pedir. E isso sempre aconteceu. Então, o Senhor Jesus, ele falou assim, né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Foi até a irmã Ana que tocou nesse ponto, né? Pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Quando orares, não useis de vãs repetição, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade antes mesmo que lhe peças. A nossa motivação para a oração não é nos amostrarmos. Eu sei orar, eu sei falar bonito. Olha a minha oração. Quando eu oro, eu ganho multidões. Quando eu oro, desce bênção do céu. Essa não pode ser a nossa motivação. As nossas necessidades não podem ser a nossa motivação. Então, Jesus, ele veio e nos deu um modelo. Ô, Senhor, se não pode ser desse jeito, porque eu só sei desse jeito, como é que eu devo orar? Então, o Senhor Jesus disse. Por essa razão... Está um pouco diferente, porque eu estou na King James atualizada, tá? Por esta razão, vós orareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o modelo que o Senhor deixou. A nossa oração precisa primeiro ser motivada em reconhecer quem Deus é, a sua pessoa, quem Deus é. Ele é o meu Pai, ele é o nosso Pai. É ele que vem me atender, porque eu sou pequena e eu preciso do socorro do meu Pai. E o nome do meu Pai precisa ser santificado em toda a terra, começando pela minha vida. Eu preciso santificar o nome do Senhor. Eu até anotei um ponto aqui que a manhã falou, né? Cadê? Só Deus é santo e o seu nome é distinto de todos os demais. Ele é santo, seu nome é especial. Esse nome precisa ser santificado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, ele só age por meio do seu reino. Deus não age em outra esfera. A esfera da ação de Deus é o seu reino. Ele é o rei. Ele é quem governa. No seu reino, ele é quem governa. Então, eu preciso trazer o reino de Deus para essa terra. Por quê? Porque nos céus não tem nenhum problema. A vontade de Deus nos céus é feita. Eu preciso trazer o céu para a terra. Eu preciso pegar o céu e descer. A mesma esfera de obediência que há no céu, essa esfera precisa ser trazida para a minha vida. Então, quando eu orar, eu preciso reconhecer quem é o meu Deus, eu preciso santificar o seu nome e eu preciso trazer a esfera para que a vontade de Deus seja feita. Onde não haja desobediência, onde não haja revolta, eu preciso fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, dá-nos hoje o nosso pão diário. Depois que o reino de Deus vem para a terra e eu obedeço, as minhas necessidades serão supridas.
porque a minha necessidade não pode ser a motivação. Eu não preciso e não devo orar quando eu estiver precisando de alguma coisa. Eu preciso orar constante, porque a oração é uma conversa. Eu estou conversando com alguém que é soberano, e eu posso falar com ele face a face, eu posso falar com ele como amigo, eu posso falar com ele como meu pai. Então, eu preciso trazer essa esfera, e as minhas necessidades, elas serão todas supridas. Nós vimos no início aqui que o Senhor conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de nós falarmos alguma coisa. Então, isso não é a prioridade. A prioridade é trazer o reino de Deus, é santificar o seu nome e reconhecer quem ele é. E aí ele vai suprir as minhas necessidades. Aí eu posso dizer, Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, não estou suportando isso. E aí nós vamos abrir o nosso coração, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu tenho que lembrar que eu cometo diariamente coisas que ofendem ao meu Deus. Eu sou filha de Deus? Sou, mas eu tenho uma facilidade grandíssima de magoar o coração de Deus. Todas as vezes que eu não dou prioridade à sua vontade, todas as vezes que eu deixo de pensar em seu reino, eu não preciso praticar as coisas para ofender a Deus. Basta eu afastar meu coração. Basta eu não colocar minha mente no espírito. Ó Senhor Jesus, basta eu pensar mal de algum irmão. Basta eu falar algo negativo contra alguém. Eu magoo constantemente o coração do meu Deus. Então, eu preciso pedir perdão, mas um perdão genuíno. Não é uma desculpa igual criança. A criança vicia. Ela faz o errado, pede desculpa. Aí você não castiga, ela faz errado de novo e pede desculpa. Toda vez ela faz errado, ela pede desculpa. Ela não entende o que é uma desculpa. Eu preciso entender o que é um perdão. Eu preciso rasgar meu coração, pedir perdão de verdade, do mesmo jeito que eu quero ser perdoada quando eu cometo algo, com alguém e fico ali desesperada, querendo que a pessoa me perdoe, é com esse mesmo coração. Não é porque eu não estou vendo Deus ali materializado que eu não devo abrir meu coração, muito mais, porque o Senhor sonda o nosso coração. Ó Senhor Jesus, assim como eu quero que os meus devedores me perdoem, eu preciso ter o mesmo coração para com cada um. Porque quando eu pedir perdão ao Senhor, Ele vai me dizer, filha, eu te perdoo, mas você perdoou fulano? Mas você perdoou Beltrano? Então, eu preciso buscar o perdão, mas eu preciso dar o perdão. Ó Senhor Jesus. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do maligno. Deus, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Na palavra, eu sei em que direção ir, porque o meu caminho está iluminado. Eu não vou para onde não está iluminado, eu preciso ir para onde está iluminado. Então, eu preciso desfrutar da palavra de Deus. Eu preciso que Deus me conduza, porque se Ele não me conduzir, eu vou pelos caminhos que a minha alma ama, e são os piores resultados quando tomamos esse caminho. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. E aí eu preciso dar graças. Só dá graças quem confia. Só dá graças quem realmente crê que a sua oração foi atendida. Eu não preciso que ela seja atendida para eu crer e dar graças. Eu preciso crer. Então, esse é o modelo de oração que o Senhor Jesus deixou para nós. Eu posso repetir essa oração diariamente? Posso, que não é nenhum pecado. Posso derramar o meu coração constantemente, não é nenhum pecado, mas eu preciso tomar como realidade. Eu preciso tomar essa oração como realidade. Não como uma vã repetição, não. Eu vou orar aqui porque Jesus orou assim, eu quero ser fiel. Ela precisa ser uma realidade na minha vida. Ó Senhor Jesus. Aleluia, viu? Que palavra maravilhosa. Sandrinha, você pode orar por nós, minha querida? Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigada por essa palavra, pela irmã Cindalva que trouxe para nós. Obrigada que o Senhor inspirou por meio dela, Senhor. Também obrigada por cada um dos compartilhares, Senhor, cada palavra que o Senhor lançou a cada um de nós, Senhor, no nosso coração. Nós queremos guardar, ó Senhor Jesus, mas também, Senhor, nos ajuda a praticar. Senhor, cada uma dessas palavras, Senhor, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por cada uma das irmãs aqui que participaram, que desfrutaram
com cada uma de nós, também seja com aquelas também que não puderam estar, Senhor, que o Senhor também esteja levando a porção a elas. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor separou esse momento, e o Senhor fez-nos estarmos aqui para ouvir essa porção que o Senhor trouxe a cada uma de nós. Nós somos tão gratos a Ti, Senhor, pelas Tuas infinitas misericórdias, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem derramado a vontade do Senhor que está no Teu coração. E obrigada, Senhor, pelo Senhor estar cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu encerrar a gravação, eu quero pedir um favorzaço para as irmãs. A irmã Gel, ela leu Romanos 8,15, e lá em Romanos 8,15, na tradução, né, eu acho que a maioria, não sei se tem alguma que não está assim, as traduções brasileiras, e a inglesa também está assim. Fala ali que o Senhor não nos deu um espírito, né, para sermos escravos, mas nos deu um espírito de adoção. Não. Essa foi a palavra que João Ferreira de Almeida e todos os outros acharam mais próxima para a nossa realidade. Mas nós temos a visão e temos a revelação que nós não fomos adotados. Deus não nos adotou, porque se Ele tivesse nos adotado, ainda seríamos filhos da ira. Só íamos ter uma certidão, uma segunda certidão de nascimento. Nós somos filhos legítimos. Então, chega na Bíblia de vocês, onde tem adoção, faz como eu fiz. Passa uma linhazinha na palavra adoção e escreve filiação. E toda vez que vocês forem ler esse versículo, vocês vão falar que o Senhor nos deu um espírito de filiação. Somos filhos legítimos, temos o DNA celestial correndo dentro de nós. Aleluia. Amém. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E podemos falar Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Só quem é íntimo fala Abba, Pai. Ó Senhor Jesus. Vou encerrar aqui a gravação.